Olá, telespectadores da TV Assembleia. Nossa entrevistada hoje é a deputada federal Rosinha da ADEFAL, ela eleita pelo PTdoB aqui de Alagoas. Rosinha da ADEFAL, que já foi secretária de Estado da Mulher e Direitos Humanos, como também secretária nacional da Pessoa com Deficiência. E assumiu há 2 meses, não é, a Câmara Federal, reassumiu a Câmara Federal. E aí está aqui conosco para falar das atividades da ação parlamentar e que envolve a defesa da pessoa com deficiência também. Deputada, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui novamente conosco e falemos inicialmente sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Ela foi aprovada há 1 ano, está em execução, não é? E qual é a análise que a senhora faz da aplicabilidade desta lei em nível nacional e particularmente aqui em Alagoas? Gorete, primeiro eu quero lhe parabenizar pelo programa, muito bom e um prazer estar aqui. É uma oportunidade única de estar falando com tanta gente que nos assiste. Obrigada. Sobre a LBI, olha, eu venho dos movimentos sociais, né, desde a adolescência, nessa militância, passando pela ADEFAL, pela direção, através da ADEFAL participando de conselhos. E acompanho essa discussão da LBI, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, há 15 anos. Então, eu posso dizer que foi uma grande vitória da gente, do movimento, das pessoas com deficiência do nosso país, ver a LBI finalmente sancionada e já agora com 6 meses de vigência. Acho que só por isso já é uma grande conquista. Então, primeiramente, por que 15 anos? O primeiro a apresentar o PL do Estatuto foi o então, né, deputado, hoje senador Paulo Paim. Teve várias relatorias ao longo desses 15 anos. O movimento da pessoa com deficiência tinha uma preocupação, porque nós avançamos na legislação. Nós temos muita legislação no país que faz a proteção e a garantia dos direitos. E o movimento tinha medo de que esse novo estatuto a gente pudesse perder aquilo já conquistado. Conquistas já existentes. Então havia essa preocupação. Outros achavam que o nome estatuto nos tutelaria demais, que a gente conseguia uma emancipação enquanto cidadão, que o estatuto retrocederia. E ao longo desse período ainda veio a convenção, que é tão ou mais importante que o estatuto. A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU foi recepcionada pelo Brasil, foi incluída no ordenamento jurídico com o status de emenda constitucional. Então, isso deu todo um redirecionamento ao Estatuto, porque a partir daquela data, a partir de 2008, com a sanção, né, com a adesão do país a esse tratado internacional, com esse status de emenda constitucional, tudo a partir dali tinha que ser adequado àquela visão. Então, esse foi o grande diferencial. Levamos depois dali mais alguns anos para trazer o texto do Estatuto à luz da Convenção e chegamos aos avanços de hoje. E eu posso pontuar que o principal deles é a conceituação da deficiência. O que é pessoa com deficiência? Como se classifica? Exatamente. Primeiro que nós somos elevados de aleijado, de doidinho, do mudinho, para pessoa com deficiência. Veja como nós estamos sendo reconhecidos enquanto cidadão. Então, isso já é um avanço. Resgate de cidadania. Resgate de cidadania. Essa palavra nos empodera, de uma certa forma. Deixamos de ser o portador de deficiência, o portador de necessidade especial, para ser uma pessoa digna e cidadã de direitos. E, mais ainda, esse conceito que não só a avaliação médica vai definir se é ou não deficiente, mas o ambiente em que a pessoa vive e as condições em que ela vive vai definir se ela é mais ou menos deficiente. E isso é um grande diferencial. Porque, por exemplo, eu moro na Serraria, mas eu moro num condomínio completamente acessível,
né? Eu tenho carro para me locomover, eu tenho uma condição bem diferenciada da maioria da população. É quem mora em grotas, por exemplo. Como é que faz para sair e entrar em casa? Exatamente. A não ser com a ajuda das pessoas. Assim como a senhora demarcou no Congresso, quando a senhora iniciou, não é, a sua legislatura. Desde aqui, Gorete. Desde aqui, pois na Câmara, porque a gente também não tinha acessibilidade na Câmara Municipal. Mas eu digo da projeção nacional que se deu para a questão acontecendo na Câmara Federal, Isso. não é? Exatamente. Então, esse novo conceito da deficiência, esse novo olhar, esse diferencial de que o meio influencia, o meio físico, o meio ambiente em que se vive, a condição social. Eu sou mais deficiente se eu tiver uma condição menor, porque aí eu não vou ter um cuidador, eu não vou ter como comprar os equipamentos que facilitam a minha condição de acessibilidade. E isso, por exemplo, para a inclusão no mercado de trabalho, faz toda uma diferença. Se eu tenho uma cadeira motorizada e consigo chegar ao meu local de trabalho com mais facilidade, faz toda a diferença do que eu ter que estar pegando um transporte coletivo ou coisa do tipo. E aí a gente observa que a cidade de Maceió, por exemplo, né, que pode ser a referência para as outras cidades alagoanas. Tem grandes desafios. Pois é, não tem acessibilidade praticamente nenhuma. Quem vive, quem se locomove a partir de uma cadeira de rodas, eu imagino o sacrifício que é andar 10 metros aqui em Maceió. A gente tem uma área melhorada na parte nobre, que é a orla marítima. Apenas. Melhorada. Não ainda conforme a legislação. Porque, por exemplo, no calçadão da praia, tem rampa de um lado, mas do outro lado não tem. Então, você desce a rampa numa faixa e no outro lado você não consegue subir a calçada. Coisas simples, elementares, mas que fazem a diferença. Imagine que isso acontece na parte mais urbanizada. Se você vai para um centro da cidade, se você vai para a periferia que nem calçada tem, a realidade é muito mais difícil. E a LBI traz avanços também com relação a essa falta de acessibilidade. Urbana. Urbana. Porque ela agora criminaliza o gestor pela não aplicação da lei. Então, as novas construções, as antigas têm um tempo para se adequar. Eu digo construções urbanas, né? Calçadas, sobretudo. Praças e tudo mais. Tem todo um período para se adequar, e as que estão sendo construídas, se não estiverem conforme a legislação, eles agora são, o gestor pode ser incriminado por improbidade administrativa. As pessoas com deficiência têm que ter essa consciência e fazer valer esse direito. Nós estamos falando do poder público, da gestão pública preocupada com a acessibilidade e no cumprimento da lei, não é, que estabelece essa obrigação, essa obrigatoriedade. Mas o que dizer da população em geral? A população em geral ainda discrimina a pessoa com deficiência ou ela colabora? Como se observa? Qual é o olhar da pessoa com deficiência para a população que, em sua maioria, não tem qualquer deficiência, sobretudo de locomoção? Olha, agora, ontem eu conversava com um colega que é atleta de basquete em cadeira de rodas, e ele estava dizendo de uma cena que ele viveu no dia de ontem, que ele chegou no condomínio onde ele mora, né, no bairro onde ele mora, lá para a região lá de Rio Largo, e aí quando ele desceu do ônibus, uma turma perto assim, do ponto falou assim: poxa, deve ser muito ruim a pessoa não ter uma perna, né? Que coisa, a vida deve ser muito difícil. Ele olhou e fez: amigos, mais difícil é a gente conviver com pessoas que discriminam. Porque os obstáculos que a gente tem que enfrentar para subir ou descer no ônibus ou coisas do tipo, a gente desenrola, a gente enfrenta. Mas enfrentar o que eu estou escutando aqui de colegas que convivem comigo é muito mais difícil, que olham para a gente como diferente, discriminando, já dizendo que não pode, já dizendo que não faz, que não consegue. E esse ainda é o sentimento da maioria da população. Ou o sentimento de pena, né? que dá uma condição ainda mais... diminuída perante a sociedade. Né? Exatamente, porque o portador, a pessoa com deficiência, ela não é incapaz. Não, acho que a gente ao longo da vida já provou isso, né? Promover essa igualdade é promover a oportunidade.
Primeiro, para que a gente chegue a isso, a gente tem que respeitar as diferenças. Eu não posso tratar uma pessoa cadeirante da mesma maneira que eu trato uma pessoa que não tem uma deficiência, Certamente. uma limitação física. Então, promover essa igualdade de oportunidades, aí sim a gente promove a não discriminação, a participação, a inclusão. A LBI também traz isso. Um diferencial, Gorete, que chama atenção, inclusive, para a área da educação, é que a gente sempre falou em educação especial. Agora a gente tem o sistema inclusivo de educação. Pois é, o que a educação especial fez com a LDB, não é? Com a Isso. lei. Já foi uma grande mudança, né? Exatamente. A introdução da educação especial já foi um grande avanço. Foi. E, nesse sentido, ela já está obsoleta para os tempos atuais? É porque a perspectiva antigamente era de que a pessoa com deficiência estaria em salas especiais. Hoje, a pessoa com deficiência, comprovadamente, e agora legalmente, tem que estar em salas regulares de ensino. Inseridas Isso, no contexto. no mesmo contexto, até porque aprende a pessoa com deficiência e aprende aquele que convive com a pessoa com deficiência a respeitar as diferenças desde criança. Mas há relatos, e muitas vezes, que chegam à imprensa, em nível nacional, da discriminação existente dos próprios educadores em sala de aula. Como conviver com uma discriminação que vem de onde não se imagina existir? Começa quando a mãe vai fazer a matrícula, né? A família vai fazer a matrícula, e a direção diz que a escola não está preparada. A legislação já é antiga e já diz que ela tem que estar preparada, não tem mais tempo. Não tem mais tempo para dar essa desculpa. Ela tem que estar preparada com professores capacitados e com o espaço físico adequado. A estrutura, não é, de apoio pedagógico. E com a tecnologia, porque o aluno na escola, na sala de aula regular, ele tem que estar com todos os aparatos igual ao outro. Mas num contraturno, como um complemento, um estímulo a mais para ele acompanhar a sala regular, ele precisa do professor capacitado, especializado e de outras tecnologias. E isso para a escola pública, que ainda não é uma realidade, infelizmente, para a escola privada também. E o grande diferencial, não pode pagar mais pela pessoa com deficiência. Existe isso? Existia. E ainda existe. Ainda existe? Ainda existe alunos, escolas, que cobram uma taxa extra, porque vai precisar adequar o espaço, contratar outro profissional, e por isso precisa de uma taxa extra. A gente entende que há um custo maior, mas a escola já teve o prazo para se adequar. Agora ela não pode passar mais esse custo para o aluno. E aí a deficiência do ensino público é fazer isso num tamanho muito maior, né? Porque se a gente já tem dificuldade no ensino público regular, imagine no que tem que ser especializado. Principalmente desde a formação do profissional. A gente ainda tem falhas na formação do profissional, Gorete. Ainda é que muito... tipo de falhas, por exemplo? Por exemplo, agora a gente vê muito mais especializações, né, pós-graduação, mestrado na área de educação. Capacitação. Para esses Mas a gente tem que imaginar que o profissional já tem que ser formado com esse olhar. Né? Então, desde o primeiro ano de uma faculdade, ele já tem que ter matérias específicas sobre essa especialização, né, de um ensino diferenciado. O que não acontecia, isso vem mudando ao longo desses últimos anos, mas antes você tinha uma matéria durante todo o período de faculdade. Então, com certeza, quando o aluno chegava, a professora não se sentia segura, preparada de enfrentar uma realidade que para ela era uma novidade. Né? Mas a gente tem evoluído bastante na legislação, ainda em passos lentos, na efetividade dela. Pois bem, nós vamos chamar agora, deputada, o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já, em um minuto.